Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e recentemente a gente trouxe aqui no canal um vídeo aí falando de artistas famosos que lançaram músicas ou até discos inteiros usando pseudônimos, pra que ninguém soubesse que eram eles que estavam tocando ou cantando a música. E nesse vídeo aqui eu vou trazer um tema parecido, mas diferente. Isso porque a gente sabe aí que nem sempre, né, quando um artista lança uma música nova, foi ele quem compôs ela. Muitas vezes foi feito por um outro compositor aí para que o cantor ou cantora grave ela, né? Isso aí é bem normal, na verdade. Porém, existem situações em que esse compositor aí da música foi um outro artista muito conhecido. Mas para que ninguém saiba disso, ou então para fazer uma música diferente ali do que eles costumam fazer, esses artistas, compositores, usam pseudônimos para isso. Então é justamente por isso que a gente traz uma lista aqui de artistas famosos que usaram pseudônimos para fazer músicas para outros artistas famosos. Bom, no ano de 2016 foi lançada a música This Is What You Came For, pelo DJ Calvin Harris, tendo a Rihanna nos vocais. A música foi um verdadeiro sucesso, estreando nas primeiras posições aí de diversas paradas de sucesso pelo mundo. Enfim, tocou muito nessa época aí em tudo quanto é lugar. E a composição da música lá na época, né, foi creditada ao próprio Calvin Harris, junto com uma mulher chamada Nils Sjoberg, que ninguém sabia exatamente quem era, mas até aí tudo bem. Acontece que na época do lançamento dessa música, o DJ namorava a Taylor Swift, o que fez com que muita gente já especulasse aí com que essa tal Nils Sjoberg aí, que ninguém conhecia, era na verdade um pseudônimo usado pela Taylor Swift para a composição da música. Mas ninguém confirmava essa informação nem nada. Porém, alguns meses depois, os dois terminaram o namoro, e de forma amigável até. Mas foi aí mais ou menos nesse momento que o Calvin Harris ali, a dar uma entrevista, disse que não sabia se algum dia trabalharia com a Taylor, coisa que teria ofendido e muito a cantora. Coisa que fez então com que pouco tempo depois disso, uma assessora ali da Taylor Swift se pronunciasse ali dizendo que sim, a Nils Sjoberg era realmente a própria Taylor Swift, que foi quem começou a compor a música This Is What You Came For ali em um piano. Isso enquanto ela ainda namorava lá o Calvin Harris, é claro, né? Então ela gravou aí essa ideia em um celular e mandou para que ele trabalhasse nela um pouco mais. E o tal pseudônimo lá teria sido usado para que isso não ofuscasse ali o vocal da Rihanna, né? Isso porque talvez as pessoas quisessem aí que quem estivesse cantando na verdade fosse a Taylor ao invés da Rihanna, entendeu? Já que eles eram namorados. Inclusive, posteriormente, chegou até mesmo a vazar ali uma demo, tá? Com a Taylor Swift cantando a música. Já que a gente tava falando de um ex-namorado da Taylor Swift, agora vamos falar de outro. Mas nesse caso aqui, não dela usando o pseudônimo pra fazer uma música pra ele, tá? Mas ele usando o pseudônimo pra fazer música pra outros artistas. Isso porque desde a época lá em que ele fazia parte do One Direction, Harry Styles já compunha músicas. Muitas das músicas feitas aí pro grupo, até depois também em sua carreira solo, foram feitas por ele. E tudo isso sendo creditado com o seu próprio nome mesmo, tá? Isso aí não mudou nada. Acontece que foi por volta ali de 2015 que descobriram que fazia um tempo já que ele fazia músicas pra outros artistas, mas usando ali um pseudônimo para isso, a fim de escoar ali a sua criatividade, né, fazendo músicas que talvez não fizessem sentido para a carreira dele mesmo. E essa descoberta aí começou quando foi lançada a música I Love You, né, pela dupla Alex and Sierra. Isso lá em 2014, e que parecia muito ali ser uma espécie de resposta à música You Know You Were a Trouble, lançada pela Taylor Swift, e que falava do relacionamento dela com Harry Styles, que nesse momento aí já tinha acabado. E alguns fãs aí dos dois artistas, né, acharam isso estranho e foram investigar. E assim, descobriram aí que a música I Love You, né, foi composta por uma pessoa chamada Mark Greenberg, que teoricamente não tinha nada a ver com nenhum dos dois. Mas tudo mudou aí quando eles resgataram ali uma entrevista que o Harry Styles tinha dado à rádio BBC, onde ele dizia ali que certa vez ele tinha feito um check-in em um hotel usando o nome de Mickey Green, muito parecido lá com o tal nome do Mickey Greenberg, certo? E foi então a partir daí que tudo veio à tona mesmo. E descobriram aí que o cantor já tinha feito aí uma série de músicas, inclusive continuou fazendo a partir daí, para outros artistas famosos e usando esse pseudônimo de Mickey Greenberg. Alguns exemplos disso são a música Just a Little Bit for Your Heart da Ariana Grande, Someday do Michael Bublé com a Meghan Trainor, entre uma série de outros.
pessoal, rapidinho de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente tá lançando esse vídeo assim. Se você quiser e puder a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypa que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, se tem um artista aí que usou uma série de nomes, apelidos e até pseudônimos secretos em sua carreira, foi o Prince. E isso por uma série de motivos diferentes, como por exemplo, pra consolidar sua carreira, com apelidos como, traduzindo pro português, né, o Roxo ou o Sumo Sacerdote do Pop, e uma série de outros, né, incluindo um símbolo ali que não tinha como ser pronunciado, era só o símbolo mesmo. Também usou nomes aí pra separar a sua vida pessoal da profissional, como por exemplo Peter Bravestone, que ele usou por diversas vezes aí pra viajar, usar em hotéis e todas essas coisas, né, sem que a sua presença ali fosse notada, né. Mas também teve uma série de nomes que ele usou pra fazer composições e passar essas músicas pra outros artistas conhecidos. Isso pra que o público realmente não soubesse que essas músicas tinham sido feitas por ele. E alguns exemplos desse nome, tá, foram Joey Coco, Alexander Nevermind, Jamie Starr ou Christopher. Só Christopher mesmo, não tinha sobrenome. E algumas dessas músicas que ele fez aí pra outras pessoas realmente ficaram muito conhecidas, tá? Uma delas foi a música Manic Monday, que foi o primeiro hit aí da banda The Bangles. E que nesse caso aí foi uma dessas que ele assinou só como Christopher mesmo. Também teve músicas aí de artistas como Sheena Easton, Alicia Keys, Cyndi Lauper, Kenny Rogers e uma série de outros. E essa revelação aí de que ele usava de pseudônimos para fazer composições foi acontecendo meio que aos poucos ali durante a carreira dele. E também de formas diferentes, tá? Entre elas as investigações musicais mesmo, tá? Onde fãs ou até especialistas em música acabavam notando ali assinaturas do Prince nas músicas, né? Assinaturas que eu digo são coisas que ele costumava colocar em suas canções. Ou então, depois de anos, ele mesmo ou o artista a quem ele tinha cedido a música acabava contando aí em algum lugar, alguma entrevista, sei lá. E como eu disse, os motivos para isso também variavam. Podia ser ali só para ele fazer músicas diferentes, ou até com uma tentativa criativa, ou somente só para esconder mesmo o fato de que quem tinha feito aquela música tinha sido ele. Agora, pra finalizar, lá nos anos 60, os Beatles estavam em alta. E a parceria Lennon-McCartney fazendo músicas fazia muito sucesso, né? Tanto em músicas dos próprios Beatles, como com eles fazendo músicas para outros artistas. E uma dupla aí que recebeu algumas músicas deles foi a Peter and Gordon, como a World Without Love, Nobody I Know e a Don't Want to See You Again. Todas elas ficando conhecidas, né? I will see my true love smile. She may come, I know not when. Coisa que realmente acontecia quando se era sabido aí que uma música, mesmo que não tenha sido lançada pelos Beatles, tinha sido feito pelo John Lennon e o Paul McCartney, sejam os dois juntos ou separados, tá? E foi justamente pensando nisso, e de certa forma desconfiado até, que em 1966 o Paul McCartney quis testar aí se essas músicas que eles faziam, até para outros artistas, ficavam conhecidas somente por serem assinadas por eles ou se era porque as músicas realmente eram boas. Com isso, ele fez a música Woman novamente para que fosse gravada aí pela dupla Peter and Gordon. Porém, dessa vez não foi divulgado que o compositor da música era ele, mas sim um homem chamado Bernard Webb, que foi um pseudônimo escolhido pelo Paul ali para que a música fosse creditada, né? Em algumas tiragens também saiu o nome ali como A. Smith, tá? Acontece que ele não teve tanto tempo assim para descobrir se as músicas faziam sucesso porque eram boas ou se eram porque eram escritas por ele, não, tá? Afinal, apesar da música não ter sido aí exatamente um grande estouro assim que ela foi lançada, ela chegou a ser analisada por críticos e tudo mais, né? Normal. Com algumas pessoas nesse momento já identificando ali que essa música parecia muito o que tinha sido feita pelo Paul McCartney. Saindo frases aí, né, como este Bernard Webb tem um talento incrível. Poderia até mesmo ser o Paul McCartney. E foi dessa forma aí que, mais ou menos depois de 2 semanas do lançamento da música, que todo mundo já sabia que tinha sido o próprio Paul McCartney mesmo que compôs a canção, né? Coisa que fez ela de fato ser muito mais ouvida a partir daí e atingir várias paradas de sucesso. Mas enfim, no final eu acho que ele não conseguiu descobrir exatamente, né? I've got plenty of time just to get through. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você sabia que esses artistas aí tinham feito músicas pra outros artistas usando esses pseudônimos. E o que você achou delas aí? Você conhecia essas outras músicas? Você gosta dessas músicas? Você sabia que tinha sido escrito por eles? Deixa aqui pra gente também outros artistas que fizeram o mesmo e que a gente não contou por aqui, né? Aqui dos lados tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!